Então, continuando aqui a continuação, né, da nossa aula de conversores analógico digital, a gente viu um pouco da estrutura, né, como é que é o funcionamento de um conversor analógico digital. E aí agora a gente vai falar um pouco sobre como é a estrutura interna dos microcontroladores e como é que a gente pode fazer uso desses analógicos digital, né, esses conversores analógicos digitais que tem internamente nos microcontroladores. Então, duas coisas que a gente viu que é importante, né? De alguma maneira, a gente pode precisar de algum tempo para fazer a conversão analógico digital, certo? E nós também temos uma questão de resolução, ou seja, quantos valores a gente pode dividir, digamos assim, o nosso sinal. Então, qual é a resolução do sinal e o tempo que ele demora são duas coisas extremamente importantes aqui na nossa conversão analógico-digital, certo? Então, vamos utilizar isso como base para fazer a nossa programação e aí, de alguma maneira, nos nossos microcontroladores a gente vai ter isso relacionado. Então, a primeira coisa aqui é o ESP8266. Né? A gente vai falar por cima, certo? Mas eu vou mostrar o exemplo na hora de programar e tentar fazer um pouco dos dois, mas focar no ESP32 porque ele é mais genérico e dá para a gente utilizar ele porque ele tem mais análise digital, ele também é mais potente e tem algumas vantagens aí em relação ao ESP8266. Então, especificamente falando no ESP8266, a gente tem apenas um analógico digital, certo? Que a gente chama de A0. Então, se você olhar aqui para o pinout, né, os pinos do microcontrolador, você vai encontrar aqui o T-out, ou seja, à esquerda o primeiro pino é o A0, é onde a gente iria conectar alguma informação de entrada analógica no microcontrolador para que a gente possa receber esse valor e transformar em digital. Então, uma característica do ESP especificamente, certo? É que a tensão de entrada, quando a gente acessa o pino do analógico no ESP, ele vai de 0 a 1 volt. E aí, quando a gente coloca nessa placa aqui, né, que é a chamada Node MCU, aí ele faz um ajuste para que a gente possa colocar de 0 a 3,3 volts o sinal analógico de entrada. É uma maldade, né, você colocar como limitação uma tensão menor do que a tensão do microcontrolador. Então, o pessoal que fabricou aí a placa, né, do Node MCU fez uma correção para ajudar nesse sentido. Então, vamos assumir que eu estou utilizando o ESP, né? Eu sempre digo para a pessoa, já que ela não sabe, né? Se ela não sabe qual é a diferença, então assume que é menor tensão, certo? Então, o ideal seria que a gente assumisse a menor tensão, porque pode ser até que existam Node MCUs, né? Que existem várias pessoas que fabricam e tal, que não use a mesma estrutura e você acabe queimando a entrada analógica do seu microcontrolador. Então você começa lá de 0 a 1 volt, aí faz a leitura na forma da programação, como a gente vai ver. Se ele não chegar no valor máximo, é porque ele aguenta mais valores. Ele sempre vai saturar lá no final, ali próximo do valor máximo, que é a resolução que vocês vão escolher. Então, o que eu sugiro é fazer esse teste na programação e ir aumentando aos poucos. Coloca num potenciômetro, aí você consegue regular, né, o quanto de valor analógico vai para o microcontrolador. Quando você tiver segurança, aí você monta lá a sua divisão de tensão na entrada do ESP. Então, aqui tem uma particularidade do ESP, né? Você pode trabalhar na frequência normal, que é de programação, que é 80 MHz, mas você também pode trabalhar, você pode dobrar a frequência do ESP8266.
Aqui é só para mostrar qual é a instrução que faz esse aumento, que é SDK System Update. E aí você dobra, né, a velocidade do sinal, aí você consegue também fazer com que o analógico digital leia mais rapidamente. Como eu falei, uma das questões aqui é o tempo de analógico digital. E eu estou colocando essa instrução aqui especificamente porque numa aplicação passada eu tentei fazer um inversor de frequência e aí ele ficava bem lento devido a alguns processamentos que o ESP estava fazendo com a geração de onda alternada e com PWM. Então eu acabei precisando aumentar essa frequência para ele ficar um pouco mais folgado, né? Mas enfim, não é necessário nesse código que a gente aumente a frequência, mas vai ajudar o ESP, né, a ficar mais rápido. E aí, de fato, a instrução que a gente precisa saber para ler o analógico digital é o ADC Read. Então é bem interessante que a gente entenda que é só uma instrução, certo? Mas essa instrução ela depende de outras coisas internamente do ESP 8266. Eu não vou entrar em detalhes aqui para o ESP 8266, mas ele basicamente acessa lá o canal analógico, né, e ele realiza a conversão, e aí como retorno ele vai dar para você, lá na programação, o int 16, que é o tipo, né, que vai ter 16 bits, até 16 bits, de representação do sinal. E aí ele não tem a representação do sinal, né, de um número inteiro. Ele é só um número de 0 até o maior número que for. Ou seja, se você pegar o microcontrolador, né, o seu Node MCU ou o seu WESP, aí você conecta INT-OUT ou ADC0, que é nessa figura aqui, o pino da esquerda, mais acima, certo? O A0. Então, se você conecta ali uma fonte de sinal analógico, por exemplo, eu quero ler a temperatura, eu tenho um sensor lá de temperatura, e esse sensor tem que garantir que ele vai enviar 0 a 1 volt. Peguei esse pino que envia de 0 a 1 volt e conecto ali no analógico a 0. Então, fiz isso aí. Se eu fizer isso, é suficiente eu usar a instrução SDK System ADC Read e ler um valor. E esse valor que tanto o sinal que vai ser colocado, vocês perceberam aqui que esse sinal é de 0 a 1 volt, ou seja, não é um valor negativo, certo? É um valor sempre positivo, ou seja, o ADC Read vai ler sempre um valor positivo, de 0 até o valor da precisão que você colocar, certo? Então, você vai aumentando lá e ele vai aumentando o valor até chegar no seu máximo. E aí, uma maneira simples, né, de a gente fazer isso é usando esse programa que eu estou chamando de Hello World do analógico digital, do conversor analógico digital. Então, nesse Hello World aqui, o que a gente faz basicamente é ler do analógico digital. Não precisa configurar porque só existe um canal, certo? Só existe um pino que é único e exclusivo para o ADC. Então, esse programa aqui basicamente você inclui nas duas primeiras linhas aí as bibliotecas para lidar com o ESP. Você seta a velocidade, né, de comunicação com o ESP. Se quiser, aumenta a frequência do ESP também. Aí o printf, que é o teste no ADC, ele basicamente vai enviar para você na serial essa linha, né? Vai mandar para você na serial teste no ADC e vai dar duas quebras de linha. E aí ele vai entrar no while, onde ele repete até que você desligue o ESP, ler o ADC, ou seja, ele vai lá na porta no A0, pega a informação, converte, transforma num int 16 e coloca aí na variável ADC Read. E aí na linha subsequente, né, eu estou mandando
imprimir o valor lido do sensor, certo? E esse porcentagem D é basicamente para botar ali a variável inteira que eu li do ADC. E ali eu espero mais alguns instantes de tempo e faço novamente a leitura do ADC e impressão na serial. Então eu estou dando um delay maior aqui, certo? Esse SDK delay, que eu faço basicamente 10.000 vezes 100, né? É a quantidade de espera em microsegundos. Porque para imprimir na serial eu demoro mais tempo do que na leitura do ADC, certo? Então o for ali para a espera é única e exclusivamente por causa da serial e não por causa do ADC. O ADC consegue ler bem mais rápido do que o que está colocado aí, certo? Pela minha experiência aí, deve ler aí na escala de milissegundos, talvez microsegundos tranquilamente. Então essa é a programação do ADC para o ESP8266, e aí eu vou parar aqui a gravação para dividir em partes, e aí na sequência eu coloco para o ESP32 e depois a gente tenta dar uma brincada aí com a programação.